Mística Cidade de Deus, livro 2 do tomo 1, capítulo 7, por Santa Maria de Ágreda. A virtude da esperança na Virgem Senhora Nossa e como a praticou. Definição da esperança. A virtude da esperança segue a fé, sendo esta ordenada para aquela, o Deus Altíssimo infunde a luz da fé divina, para sem tardança chegarmos ao conhecimento infalível da divindade de seus mistérios e promessas. Ao conhecê-lo por nosso último fim e felicidade, e sabendo também os meios para a ele chegar, podemos nos elevar em veemente desejo de o possuir. Este desejo, seguido pelo esforço de alcançar o sumo bem, chama-se esperança, cujo hábito é infundido pelo batismo em nossa vontade, que também se denomina apetite racional. A esperança cabe apetecer a eterna felicidade, como a seu maior bem e interesse, e também esforça-se com a divina graça para consegui-la, vencendo as dificuldades que nesta conquista se apresentam. Esperança e presunção. A excelência da virtude da esperança mede-se pelo seu objeto, que é Deus, último e sumo bem nosso. Ainda que não veja e procure como ausente, sabe que é possível e adquirível graças aos merecimentos de Cristo e das obras de quem espera. Os atos e operações desta virtude regula-os à luz da fé divina e da particular prudência com que aplicamos a nós mesmos as promessas infalíveis do Senhor. Com esta regra, a esperança infusa mantém-se no razoável meio termo entre os extremos viciosos do desespero e da presunção. Deste modo, o homem não se presumirá vãmente de alcançar a glória eterna com as suas próprias forças, ou sem praticar as obras para merecê-la. Tampouco, fazendo-as, não teme nem desconfie que a alcançará, conforme o Senhor promete e assegura. Esta certeza geral e comum a todos, ensinada pela fé, aplica-se ao homem que espera com prudência e com o reto juízo que faz de si mesmo, para nem desanimar e nem desesperar. Esperança e desespero. Daqui se entende que a desesperação pode proceder de não se acreditar no que a fé promete, ou caso se acredite de não aplicar a si mesmo a certeza das promessas divinas, julgando erradamente que não as pode conseguir. Entre esses dois perigos, a esperança se mantém segura. Supõe e acredita que Deus não negará a mim o que prometeu a todos, que a promessa não foi absoluta, mas sob a condição de que de minha parte trabalhe e procure merecê-la, quanto me for possível com auxílio de sua divina graça. Deus fez o homem com capacidade para sua visão e glória eterna. Não era conveniente que chegasse a tanta felicidade fazendo mau uso pelo pecado das potências com que as haveria de gozar, mas sim usando delas de acordo com o fim para o qual se destinam, isto é, realizado pela prática das virtudes com as quais o homem se dispõe para chegar ao gozo do sumo bem, buscando-o desde esta vida pelo conhecimento de Deus e seu amor, a esperança de Maria Santíssima. Esta virtude alcançou em Maria Santíssima o sumo grau de perfeição possível em si, em seus efeitos, circunstâncias e condições, porque o esforço e desejo de conseguir o fim último da visão e fruição divina tiveram nela maiores causas que em todas as demais criaturas. Além disso, esta fidelíssima e prudentíssima senhora não criava óbices aos seus efeitos. Antes os produzia com a suma perfeição possível em pura criatura. Tendo Sua Alteza o maior grau de fé infusa nas promessas do Senhor, correspondia-lhe proporcionalmente a maior esperança.
Além da fé, recebeu a visão beatífica na qual, por experiência, conheceu a infinita verdade e fidelidade do Altíssimo. Ainda que não usasse da esperança quando gozava da visão e posse da divindade, depois que voltava ao estado ordinário, a memória do sumo bem que gozara a impelia a esperá-lo e desejá-lo, quando ausente, com maior força e anseio. Este desejo constituía um gênero de nova e singular esperança na rainha das virtudes. Causas da grandeza da fé e esperança de Nossa Senhora. A esperança de Maria Santíssima teve ainda outra causa, para ser superior à de todos os fiéis juntos. O prêmio e glória, principal objeto da esperança desta soberana rainha, foram superiores a toda a glória dos anjos e santos, tendo o Altíssimo lhe dado conhecimento de tanta glória. Concebeu a suma esperança e afeto para desejá-la, para que chegasse ao supremo grau desta virtude e tivesse esperança à altura de tudo o que o poderoso braço de Deus queria nela operar. Foi preparada com a luz da suprema fé, com os hábitos, auxílios, dons proporcionados e especial influxo do Espírito Santo. O mesmo que dissemos de sua esperança, em relação ao objeto principal desta virtude, há de se estender dos outros objetos chamados secundários, porque os benefícios, dons e mistérios que se operaram na Rainha do Céu foram tão grandes que mais não pôde lhe conceder o poderoso braço do onipotente Deus, já que esta grande Senhora os havia de receber mediante a fé e esperança nas promessas divinas, devia proporcionar-se a estas virtudes para recebê-los. Por esta razão, era necessário que sua fé e esperança fossem as mais intensas e possíveis em pura criatura. Só por amor de Maria, Deus teria criado a esperança, conforme se disse na virtude da fé. Possuía a Rainha do Céu conhecimento e fé explícita de todas as virtudes reveladas e de todos os mistérios e obras do Altíssimo. Se aos atos de fé correspondiam os da esperança, quem poderia entender, fora do mesmo Senhor, quantos e quais seriam os atos de esperança que fez essa Senhora das virtudes? Conheceu todos os mistérios de sua própria glória e felicidade eterna e os que para ela e para o resto da Igreja evangélica seriam operados mediante os méritos do seu Filho Santíssimo. Somente por Maria, sua mãe, Deus teria criado esta virtude e a daria como a deu a todo o gênero humano, como já dissemos, da virtude da fé. Maria, mãe da esperança. Por esta razão, o Espírito Santo a chamou mãe do amor formoso e da santa esperança, como a dar carne ao Verbo divino, a tornou mãe de Cristo. Assim, o Espírito Santo a fez mãe da esperança, porque por sua especial graça e influência, ela concebeu e fez nascer esta virtude para os fiéis da Igreja. Ser mãe da santa esperança foi como consequente e anexo a ser mãe de Jesus Cristo, nosso Senhor, pois conheceu que em seu Filho nos era dada toda a nossa segura esperança. Por estas concepções e partos, adquiriu a Rainha Santíssima certo gênero de domínio e autoridade sobre a graça e as promessas do Altíssimo, as quais seriam cumpridas pela morte de Cristo, nosso Redentor, Filho de Maria. Tudo nos deu esta Senhora, quando, mediante sua livre vontade, concebeu e deu à luz ao Verbo humanado e com ele todas essas nossas esperanças. Aqui se cumpriu exatamente aquilo que lhe disse o esposo. Tuas emissões são paraíso, porque tudo quanto saiu desta mãe da graça foi para nós felicidade, paraíso e esperança, certa de o conseguir. Maria, mãe da Igreja. Em Jesus Cristo tinha a Igreja, verdadeiro e celestial Pai, que a engendrou e fundou. Com seus merecimentos e trabalhos, a enriqueceu de graças, exemplos e doutrinas, como era consequente à propriedade de Pai e autor desta admirável obra.
Mas pareceu que convinha à perfeição da igreja dispor também de amorosa e terna mãe, que com carinho, suavidade maternal, afeto e intercessão, criasse a seu seio os filhos pequeninos, e com delicada alimentação sustentasse quando, por sua pequenez, não pudessem tolerar o pão dos fortes e robustos. Esta mãe doce foi Maria Santíssima, que desde o nascimento da primitiva igreja aos ternos filhos da lei, da graça, começou como piedosa mãe a lhes proporcionar o suave leite da luz e doutrina. Até o fim do mundo continuará este ofício, com os novos filhos que cada dia Cristo nosso Senhor gera pelos méritos de seu sangue e pelos rogos da Mãe de Misericórdia. Por ela nascem, por ela são criados e alimentados. Ela é a doce mãe, vida e esperança nossa. É o modelo de nossa esperança, o exemplo para imitarmos, e por sua intercessão e auxílio, conseguirmos a eterna felicidade que seu Filho Santíssimo nos mereceu. Doutrina da Santíssima Virgem. Efeitos da esperança. Minha filha, pelas virtudes da fé e esperança, semelhante a duas asas infatigáveis, meu espírito se elevava ao interminável e sumo bem, até descansar na união de seu íntimo e perfeito amor, enquanto este benefício não era contínuo para o estado de viadora, ou era o exercício da fé e esperança, independentes da visão e posse. Logo as encontrava em minha mente e não interrompia mais seus atos. Os efeitos que em mim produziam o afeto, os esforços e desejo que comunicavam ao meu espírito para chegar à eterna posse da fruição divina. O entendimento humano, com sua limitação, não pôde entender adequadamente, conhecê-lo em Deus, para seu eterno louvor, quem merecer gozar de sua visão no céu. Imitação da esperança de Nossa Senhora. Tu, caríssima, já que tanta luz recebeste sobre a excelência dessa virtude e dos atos que eu praticava, trabalha por me imitar continuamente, segundo as forças que te der a divina graça. Relembra e medita sempre nas promessas do Altíssimo, pela certeza de sua verdade que a fé te confere. Eleva teu coração com ardente desejo, anelando consegui-las. Com esta firme esperança podes confiar que pelos méritos de meu Filho Santíssimo chegarás a ser moradora da celestial pátria e companheira dos que nela, com imortal glória, contemplam a face do Altíssimo. Se auxiliada por esta virtude, elevares teu coração acima da terra e fixares tua mente no bem imutável que aspiras. Todo o visível te será pesado e molesto. Julgá-los-ás vil e desprezível, e nada poderás apetecer fora daquele amabilíssimo e deleitável objeto de seus desejos. Em minha alma, este ardor da esperança foi fruto da fé e da experiência. Nenhuma língua nem palavra podem explicar ou traduzir este ardor. Infelicidade das almas sem esperança. Para ainda maior estímulo, considere e chora com íntima dor a infelicidade de tantas almas imagens de Deus, capazes de sua glória e por suas culpas sem a verdadeira esperança de o gozar. Deveriam os filhos da Santa Igreja fazer pausa em seus vãos pensamentos para se deterem a considerar e avaliar o benefício de serem agraciados com a fé e esperança segura. Sem merecer, foram separados das trevas e distinguidos por esta luz que os tirou da cegueira da infidelidade. Se pensassem tudo isto, sem dúvida, se envergonhariam de seu grosseiro esquecimento e repreenderiam sua detestável ingratidão. Fiquem certos que os esperam mais terríveis tormentos que aos infiéis. A Deus e aos santos são mais odiosos por desprezarem o sangue que Cristo derramou e por cuja virtude lhes foram prodigalizados estes benefícios. Desprezam o fruto da verdade como se fossem fábulas, agitando-se a vida inteira sem parar um só dia e muitos nem uma hora para considerar suas obrigações e os perigos que correm.
Chora, alma, este lamentável dano, e segundo tuas forças trabalha e suplica o remédio ao meu Filho Santíssimo. Não duvides de qualquer cuidado e esforço que empregues nesse sentido. Será recompensado por sua majestade. Então, nós somos especiais, porque nós temos essa esperança. Olha que bênção. Então, mas também temos a responsabilidade de, através dessa esperança, lutar, para que a gente possa continuar firmes, É um comentário aí para a gente poder, continuar. Capítulo 8. A virtude da caridade em Maria Santíssima Senhora Nossa. Elogio da caridade. A sobre-excelentíssima virtude da caridade é Senhora, Rainha, Mãe, Alma, vida e beleza de todas as outras virtudes. A caridade é que as governa, move e dirige para seu verdadeiro e último fim. Ela as gera em seu perfeito ser, aumentando-as, conserva-as, esclarece-as e adorna-lhes vida e eficácia. Se todas as demais virtudes comunicam à criatura alguma perfeição ou ornato, é da caridade que recebem esta perfeição, porque sem caridade todas são defeituosas, obscuras, lânguidas, mortas e sem proveito, por não possuírem perfeito movimento de vida e sentido. A caridade é benigna, paciente, mansíssima, sem inveja, de nada se apropria, tudo dá, produz todos os bens e, quanto lhe é possível, não consente em nenhum mal, por ser a participação do verdadeiro e sumo bem. Ó virtude das virtudes, resumo dos tesouros do céu, só tu tens a chave do paraíso. És a aurora da eterna luz, sol do eterno dia, fogo que purifica, vinho que enebria e dá novo sentir, nectar que alegra, doçura que sacia sem enfastiar, tálamo em que repousa a alma e vínculo tão estreito que nos faz uma só coisa com Deus. Como o Pai e o Filho são um com o Espírito Santo. A caridade, participação da essência divina, pela incomparável nobreza desta Senhora das Virtudes. O mesmo Deus e Senhor, a nosso modo de entender, quis honrar-se com o seu nome ou honrar a ela chamando-se caridade, como disse São João. Diversas razões tem a Igreja Católica quando, ao falar das perfeições divinas, atribui o Pai a onipotência, ao Filho a sabedoria e ao Espírito Santo o amor. O Pai é o princípio sem princípio. O Filho é gerado pelo Pai por via do entendimento e o Espírito Santo procede de ambos pela vontade. O nome, porém, de caridade e sua perfeição, o Senhor aplica-se a si sem diferença e distinção de pessoas, conforme disse o evangelista. Deus é caridade. No Senhor, esta virtude tem a plenitude do ser. É o fim de todas as operações ad intra e ad extra, porque as divinas processões, as operações de Deus em si mesmo, acabam na união de amor e caridade recíproca entre as três pessoas divinas. Isto forma entre as pessoas divinas vínculo indissolúvel depois da unidade indivisa da natureza, para a qual são um só Deus. Todas as obras ad extra, que são as criaturas, nasceram da caridade divina e a ela se ordenam, para que, saindo do mar imenso, daquela bondade infinita, voltem pela caridade e amor à origem de onde brotaram. É a divina vontade, A vontade de Deus. Ela vai e volta, ela vai e volta, ela vai e volta. Esse predicado da caridade é singular entre todas as virtudes e dons e constitui perfeita participação da caridade divina. Nasce do mesmo princípio, visa o mesmo fim, e com ele tem mais semelhança do que as outras virtudes. Se chamamos a Deus nossa esperança, nossa paciência e nossa sabedoria, é porque as recebemos de sua mão e não porque estas virtudes estejam em Deus como em nós. A caridade, porém, não somente a recebemos do Senhor, nem ele se chama caridade, apenas pelo fato de nola comunicar, mas ele possui em si mesmo essencialmente. Dessa divina perfeição que imaginamos como forma e atributo em sua natureza divina, redunda nossa caridade, com mais perfeição e semelhança
do que qualquer outra virtude, a caridade divina por nós. A caridade tem outras propriedades admiráveis da parte de Deus em relação a nós, sendo ela o princípio pelo qual nos comunicou todo o ser, e depois o sumo bem que é o mesmo Deus, vem a ser o estímulo e exemplar de nossa caridade e amor para com o mesmo Senhor. Se para amá-lo não nos desperta, nem move saber que em si mesmo é infinito e sumo bem, pelo menos nos obrigue e cative saber que é o sumo bem para nós. Se não podíamos nem sabíamos amá-lo antes que nos desse seu Filho unigênito, não tenhamos escusa nem ousadia para o deixar de amar, depois de no-lo ter dado. Se nos cabe desculpas por não saber adquirir o benefício, nenhuma podemos aduzir para não o agradecer com amor, depois de o haver recebido sem o merecer. O sol, exemplo da generosidade e desinteresse da caridade divina, o modelo de nossa caridade encontrado na de Deus, manifesta intensamente a excelência dessa virtude, ainda que dificilmente eu possa explicar meu conceito. Quando Cristo, Senhor nosso, fundava sua perfeitíssima lei de amor e graça, ensinou-nos a ser perfeitos, à imitação de nosso Pai Celestial, que faz nascer seu sol sobre justos e injustos, sem diferença. Tal doutrina e exemplo só o Filho do Eterno Pai podia propor aos homens. Entre todas as criaturas visíveis, nenhuma quanto o sol nos manifesta a caridade divina e nola mostra para imitarmos. Este nobilíssimo astro, por sua mesma natureza, sem outra deliberação mais do que sua inata propensão, comunica a luz a toda parte e a quantos são capazes de recebê-la sem distinção. Quando dele depende, nunca nega, nem a suspende. Assim procede, sem dever obrigação a ninguém, sem receber paga ou recompensa de que necessite, sem encontrar nas coisas que ilumina e fecunda alguma bondade antecedente para o mover e atrair. Nem pretende outro interesse, mais do que derramar a mesma virtude que em si contém, para todos serem dela participantes. Amar desinteressadamente. Considerando, pois, os predicados de tão generosa criatura, quem há que nela não veja um retrato da caridade incriada para a copiar? Quem há que não se confunda por não imitá-la? Quem imaginará que tem caridade verdadeira se não a imitar? Não pode nossa caridade e amor produzir alguma bondade no objeto que ama, como faz a caridade incriada do Senhor. Todavia, se não podemos melhorar o que amamos, pelo menos podemos amar a todos, sem interesse de nos melhorarmos, e sem andar deliberando e escolhendo a quem amar e fazer o bem, com a esperança de ser correspondido. Não digo que a caridade não é livre, nem que Deus haja feito alguma coisa fora de si por ter dela necessidade. Não vale aqui o exemplo, porque todas as obras ad extra, as da criação, são livres em Deus. A vontade livre, porém, não deve desviar nem forçar a inclinação e impulso da caridade. Antes deve segui-la a imitação do sumo bem que, pedindo sua natureza comunicar-se, não foi impedida pela divina vontade. Deixou-se levar e mover por sua inclinação para comunicar os raios de sua luz inacessível a todas as criaturas, segundo a capacidade de cada uma para recebê-la. Isto sem haver precedido de nossa parte bondade alguma, serviço ou benefício, e ainda sem esperá-los depois, porque de ninguém tem necessidade. Há ordens na comunicação da caridade divina. Cristo ocupa o primeiro lugar nessa ordem. Temos conhecido um pouco as propriedades da caridade em seu princípio, que é Deus. Fora dele será em Maria Santíssima que a encontraremos com toda a perfeição possível em pura criatura, por quem mais de perto poderemos modelar a nossa. É óbvio que, partindo os raios desta luz e caridade do sol incriado, onde se encontra sem termo nem fim, vai se comunicando a todas as criaturas até a mais distantes, com ordem, medida e modo, segundo o grau de proximidade de cada uma ao seu princípio. Esta ordem traduz a plenitude e perfeição da divina providência.
pois sem a harmonia das criaturas criadas para a participação de sua bondade e amor, resultaria imperfeita, confusa e incompleta. O primeiro lugar nesta ordem, depois do mesmo Deus, seria daquela alma e pessoa que fosse juntamente Deus incriado e homem criado, porque a suma e suprema união de naturezas deveria seguir a suma graça e participação de amor, como aconteceu em Cristo nosso Senhor. Maria Santíssima ocupa o segundo lugar na ordem da caridade divina. O segundo lugar pertence à sua mãe Maria Santíssima, em quem repousa, por singular modo, a caridade e amor divino. A nosso modo de entender, a caridade divina não estaria suficientemente satisfeita enquanto não se comunicasse a uma pura criatura, com tanta plenitude que nela estivesse reunido o amor e caridade de todo o gênero humano. Só ela poderia suprir pelo restante da humanidade. Daria toda a correspondência possível e participaria da caridade incriada, sem as falhas e defeitos que nela mesclam os demais mortais infetos pelo pecado. Somente Maria Santíssima, entre todas as criaturas, foi escolhida como sol da justiça, para imitá-lo na caridade e ser, nesta virtude, uma cópia fiel do original. Somente ela soube e pôde amar mais e melhor que todas juntas, amando a Deus pura, perfeita, íntima e sumamente por Ele só, e as criaturas pelo mesmo Deus. E como Ele as ama, somente ela seguiu verdadeiramente o impulso da caridade e sua inclinação, amando ao sumo bem por sumo bem, sem outra relação, e amando as criaturas pela participação que tem de Deus, e não para delas receber compensações, reproduzindo em tudo a caridade incriada. Somente Maria Santíssima pôde e soube amar para melhorar a quem amava, pois com o seu amor agiu de sorte que melhorou o céu e a terra, e tudo quanto existe fora do mesmo Deus. Paralelo entre a caridade de Maria e das demais criaturas. Se a caridade desta grande Senhora fosse colocada numa balança e a de todos os homens e anjos em outra, pesaria mais a de Maria Puríssima que a de todo o resto das criaturas. Todas elas não chegaram ao conhecimento que só ela teve da natureza e propriedades da caridade de Deus. Por consequência, somente Maria soube imitá-la com adequada perfeição, mais que toda a natureza das puras criaturas intelectuais. Neste excesso de amor e caridade, satisfez e retribuiu a dívida das criaturas pelo infinito amor do Senhor, tanto quanto delas se lhes podia exigir, não porém em equivalência infinita, pois isto não era possível. Como o amor e caridade da alma santíssima de Jesus Cristo teve no grau possível certa proporção com a união hipostática, assim a caridade de Maria teve outra proporção semelhante à que resultou do privilégio que o Eterno Pai lhe conferiu, dando-lhe seu Filho Santíssimo, fazendo-a sua mãe que o concebeu e o deu à luz para a salvação do mundo. A caridade de Maria, princípio de nossa felicidade. Daqui entenderemos que todo bem e felicidade das criaturas vem a se originar, de algum modo, na caridade e amor que Maria Santíssima teve a Deus nela. Esta virtude e participação do amor divino esteve dentre as criaturas em sua última e suma perfeição. Ela pagou esta dívida por todos, inteiramente, quando ninguém acertava fazer a devida retribuição e nem sequer a conhecia. Com esta perfeitíssima caridade, ela obrigou, no modo possível, ao Eterno Pai a dar seu Filho Santíssimo, tanto para ela como para todo o gênero humano. Se Maria houvesse amado menos e sua caridade tivesse alguma falha, não haveria na natureza a necessária disposição para o Verbo se encarnar. Encontrando-se, porém, entre as criaturas alguma que houvesse chegado a imitar a caridade divina em grau tão supremo, já era como razoável que Deus a ela descesse como realmente o fez. Mãe do amor formoso,
Tudo isso foi significado ao chamá-la o Espírito Santo, Mãe da formosa dileção ou amor, atribuindo-lhe estas palavras conforme fica dito sobre a Santa Esperança. Maria é mãe de nosso suavíssimo amor, Jesus, Senhor e Redentor nosso, formosíssimo entre todos os filhos dos homens pela divindade de infinita e incriada beleza, e pela humanidade, que não teve culpa nem dolo, mas possui todas as graças que lhe pode comunicar a divindade. É também mãe do amor formoso, porque só ela concebeu em sua mente o amor e caridade perfeita, formosíssima dileção que todas as demais criaturas não souberam conceber em toda a sua beleza, sem falha alguma, de modo que pudesse ser chamada absolutamente formosa. É mãe de nosso amor porque nolo trouxe ao mundo, nolo conquistou, nos ensinou a conhecê-lo e praticá-lo. Sem Maria Santíssima não existiria outra pura criatura, nem no céu, nem na terra, de quem pudessem os homens e anjos se fazer discípulos do amor formoso. Sendo assim, todos os santos são como raios deste sol e como arroios deste mar. Tanto mais saberão amar, quanto mais participarem do amor e caridade de Maria Santíssima, imitando-a, copiando-a e assemelhando-se a ela. Causas de sua caridade. As causas desta caridade e amor de nossa Princesa Maria foram a profundidade de seu altíssimo conhecimento e sabedoria. Assim, pela fé infusa, como pelos dons do Espírito Santo, de ciência, entendimento e sabedoria, e as visões intuitivas e abstrativas da divindade, por todos estes meios adquiriu altíssimo conhecimento da caridade incriada, bebendo-a em sua mesma fonte, conhecendo que Deus devia ser amado por si mesmo e a criatura por Deus, assim o praticou com intensíssimo e fervente amor, não encontrando o poder divino na vontade desta rainha, impedimento, óbice de culpa, inadvertência, ignorância, imperfeição ou tardança. Pôde nela realizar tudo o que quis e quanto não pôde fazer com o resto das criaturas, pois nenhuma outra teve as disposições de Maria Santíssima. Maria realizou perfeitamente o mandamento da caridade e supriu as falhas das demais criaturas. Foi Maria, prodígio do poder divino, o maior ensaio e demonstração em pura criatura, da caridade incriada e a plena realização daquele grande preceito natural e divino. Amarás teu Deus de todo o teu coração, mente e alma e com todas as tuas forças. Só Maria saudou esta dívida e obrigação das criaturas, que nesta vida, antes de ver a Deus, não saberiam nem poderiam pagar inteiramente. Sendo viadora como nós, esta senhora a satisfez mais perfeitamente do que os mesmos serafins sendo compreensores. Satisfez também este preceito em relação a Deus, para que não fosse defraudado por parte dos viadores. Pois só Maria Puríssima o santificou e realizou plenamente por todos, suprindo abundantemente o que lhes faltou. Se Deus não tivesse presente Maria, nossa rainha, ao intimar aos mortais este mandato de tanto amor e caridade, talvez não lhe haveria dado esta forma. Comprazeu-se, porém, em dá-lo assim só por esta senhora, de modo que a ela devemos tanto o mandamento da caridade perfeita como seu adequado cumprimento, graças a Deus. Louvores e exortação. Ó doce, formosíssima Mãe da formosa dileção e caridade, todas as nações te conheçam, todas as gerações te bendigam, todas as criaturas te glorifiquem e louvem. Tu somente és perfeita, tu a única dileta, tu a escolhida para a Mãe da caridade criada. Ela te formou singular, única e escolhida como o sol, para resplandecer em teu belíssimo e perfeitíssimo amor. Aproximemo-nos deste sol, nós, os míseros filhos de Eva, para sermos iluminados e aquecidos. Cheguemos a esta Mãe, para que nos torne a conceber no amor. Vamos a esta Mestra, para aprendermos o amor de eleição e caridade formosa e sem defeitos. Amor significa afeto, que se compraz e repousa no amado. Dileção quer dizer preferir e separar o que se ama de tudo mais. Caridade inclui, além de tudo isso, íntimo apreço e estima do bem-amado. Tudo nos ensinará a mãe deste amor formoso, que o é.
por ter todas estas perfeições. Com ela, aprenderemos a amar a Deus, descansando nele todo o nosso coração e afetos. Aprenderemos a separar nosso amor de tudo que não é o mesmo sumo bem, pois menos o ama quem com ele quer amar outra coisa. Saberemos apreciá-lo e estimá-lo mais do que o ouro, e acima de tudo quanto é precioso, em sua comparação. Todo o precioso é vil, toda a beleza é fealdade, tudo o que é grande e estimável aos olhos carnais vem a ser desprezível e sem valor. Dos efeitos da caridade de Maria Santíssima falo em toda essa história, e deles está cheio o céu e a terra. Não me detenho, portanto, a descrever em particular o que não dá para caber em língua, nem em palavras humanas ou angélicas. Doutrina da Rainha do Céu. Sinais do amor de Deus, minha filha. Com afeto de mãe, desejo que me sigas e imites em todas as virtudes. Mas nesta da caridade, que é o fim e coroa de todas elas, declaro-te minha absoluta vontade, que te esforces o mais possível em copiar na tua alma com a maior perfeição quanto conheceste na minha. Acende a luz da fé e da razão para encontrar esta dracma de infinito valor, e havendo achado, esquece e despreza todo o terrestre e corruptível. Em tua mente, considera muitas vezes, medita e pesa as infinitas razões e motivos para Deus ser amado sobre todas as coisas, para saberes amá-lo com a perfeição que Ele deseja. Estes são os sinais e efeitos do verdadeiro e perfeito amor. Se continuamente meditas e pensas em Deus, se cumpres seus mandamentos e conselhos, sem tédio, sem nem desgosto, se temes ofendê-lo, e se ofendendo-o, procuras logo desagravá-lo, se te dói vê-lo ofendido, e se te alegras de que todas as criaturas o sirvam, se desejas e gostas de falar continuamente de seu amor, se gozas com sua presença e lembrança, se te contrista sua ausência e esquecimento, se amas o que ele ama e aborreces o que ele aborrece, se procuras atrair todos a sua amizade e graça, se lhe suplica com confiança, se recebe estes benefícios com gratidão, se não os dissipas e se os fazes reverter a sua honra e glória, se trabalhas por extinguir em ti mesma os movimentos das paixões que te retardam e impedem o afeto do amor e as obras virtuosas, a inabitação da Trindade na alma, divina vontade, dom da divina vontade. Estes e outros efeitos são indícios da caridade que está na alma e de sua maior ou menor perfeição. Acima de tudo, quando é forte e fervorosa, não suporta ociosidade nas potências, nem consente mácula na vontade, porque logo as purifica. Só descansa quando saboreia a doçura do sumo bem que ama. Sem ele desfalece, fica ferida e enferma, sedenta daquele vinho que inebria o coração, produzindo o ólvido de todo o corruptível terreno e transitório. Como a caridade é mãe e raiz de todas as outras virtudes, logo se percebe sua fecundidade na alma, onde permanece e vive. Enche-a e a adorna dos hábitos das demais virtudes que por repetidos atos vai gerando, como o descreveu o apóstolo. O efeito do amor divino é recíproco. A alma que está em caridade não somente recebe os efeitos desta virtude, pelo qual ama o Senhor, mas é também amada por Ele. Deus permanece naquele que ama e nele vem residir, como em seu templo, dom da divina vontade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, graça tão soberana, que por nenhuma palavra ou comparação se poderá compreender na vida mortal. Ordem e motivo da caridade. A ordem a ser guardada na prática desta virtude é a seguinte: primeiro, amar a Deus que está acima de toda criatura. Em seguida, amar-se a criatura a si mesma. E depois de si, amar a quem lhe é semelhante, o próximo. A Deus se deve amar com todo entendimento, sem erro, com toda vontade, sem partilhas, com toda a mente, sem esquecimento, com todas as forças, sem remissão, tibieza ou negligência. O motivo que a caridade tem para amar a Deus e aos quais que ele se relaciona é o mesmo Deus. Deve ser amado por si mesmo, por ser o sumo bem. Infinitamente perfeito e santo, amando a Deus por este motivo, é consequente que a criatura ame-se a si mesma e ao próximo, como a si mesma, porque ela e seu próximo não pertencem tanto a si mesmos quanto ao Senhor.
de cuja participação recebem o ser, vida e movimento. Quem verdadeiramente ama Deus por ser quem é, ama também tudo que é de Deus e goza de alguma participação de sua bondade. E não faz diferenças entre amigo e inimigo, vendo na criatura apenas o que ela tem de Deus e o que a ele pertence. Não repara esta virtude se é amigo ou inimigo, benfeitor ou malfeitor. Nota somente o grau em que a cada qual participa, mais ou menos. Da bondade infinita do Altíssimo, com a devida ordem, ama todos em Deus e por Deus. Amor imperfeito. Amar por outros fins e motivos, esperando algum interesse, proveito ou retribuição. Amar com amor de concupiscência desordenada ou com amor humano e natural. Mesmo o amor virtuoso e bem ordenado, esses amores não pertencem à caridade infusa, sendo ordinário aos homens moverem-se por estes bens particulares e fins interesseiros e terrenos. Há muito poucos que conhecem e abraçam a nobreza desta generosa virtude e a pratiquem em sua devida perfeição. Até o mesmo Deus buscam, esperando bens temporais ou benefícios e prazer espiritual. Deste desordenado amor quero, minha filha, que afaste teu coração. Nele só viva a caridade bem ordenada para a qual o Altíssimo inclinou os teus desejos. Se tantas vezes repetes que esta virtude é a formosa, agraciada e digna de ser querida e estimada por todas as criaturas, estuda muito para conhecê-la. Tendo-a conhecido, compra tão preciosa pérola, esquecendo e extinguindo em teu coração todo amor que não seja caridade perfeitíssima. Amém, Senhora. A nenhuma criatura amarás, senão só por Deus, ou porque o representa, ou porque é coisa sua, assim como a esposa ama a todos os servos e familiares da casa do seu esposo por serem dele. Se esqueceres disso e amares alguma criatura sem atender a Deus nela, não a amando por este Senhor, saibas que não amas com caridade, nem como a ti quero e o Altíssimo te mandou, nem como de ti quero e o Altíssimo te mandou. Também conhecerás que não amas com caridade, se fizeres distinção entre amigo ou inimigo, agradável ou desagradável, mais ou menos cortês, entre quem possui ou não graças naturais. A verdadeira caridade não faz todas essas diferenças, mas sim a inclinação natural ou as paixões dos apetites que tu, com essa virtude, deves governar e extinguir. Amém.